Tarde a todos e a todas, né? Bem-vindos à nossa 14ª aula do curso Sérgio Mascarenhas, em Políticas Públicas e a Qualidade da Educação no Brasil, curso promovido pelo Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, do qual eu estou o coordenador aqui na USP, em Ribeirão Preto, em parceria com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, e idealizado pelo professor Mozar Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que está baseada aqui no nosso polo, em Ribeirão Preto. Tá? Então, houve uma pergunta aí eu vi agora sobre o trabalho de final de curso, a Thaís, né, o nosso staff, disponibilizou um link aí para as instruções, tá? Então, se houver mais dúvidas, a gente pode sim marcar um horário extra, né, ou algum dos dias que começa a aula um pouquinho antes para esclarecer, tá? Mas se a dúvida persistir, você avisa a gente. Então, tem uma pasta aí do Google Drive, que a Thaís disponibilizou, onde encontram-se instruções sobre o trabalho de final de curso, né? Lembrando que o nosso pessoal vai, ao longo da aula, mais uma vez, compartilhar todos os links, né, de todo o conteúdo do curso, nosso curso remoto, consequentemente também em formato online do seu material, tá? Todas as aulas estão gravadas, todos os slides disponíveis e referências extras também disponibilizadas pelos colegas que já falaram, né? Então, eu agradeço a vocês pela participação, pelo empenho, né? Já estamos aí nos aproximando do final, e passo a palavra para o nosso catedrático, professor Mozar Neves Ramos, para fazer sua introdução hoje, enquanto aguardamos a professora Lucy, mais uma vez, que está se reacomodando e rearrumando sua internet para conectar. Mozar, por favor. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria enorme. Mais uma quinta-feira que estamos juntos, né, para dar continuidade ao curso de Políticas Públicas e Qualidade da Educação, o curso Sérgio Mascarenhas, né, que tem sido realmente para a gente tem sido um grande sucesso e tem nos estimulado muito, né, a caminhar e ampliar os nossos esforços no âmbito da cátedra do Instituto de Estudos Avançados, do Polo de Ribeirão Preto. Né? Foi um trabalho inicial e queremos muito sempre agradecer a vocês pelas contribuições, pelos comentários. Né? Enfim, vocês têm sido muito importantes para a gente nessa caminhada, não é, Antônio? Graças ao feedback que vocês têm nos dado, tem nos ajudado muito a aprimorar o nosso trabalho, principalmente no contexto da formação, oferecimento, oferta de cursos, né? Estamos ampliando outras possibilidades, queremos muito ouvir vocês. Hoje vai ser a 14ª aula de 20, né? A aula de hoje ela vai ter a participação, né? Será dada, proferida pela professora Lucy Leal, é uma grande especialista nessa área de carreiras, de projeto de vida, desenvolvimento socioemocional. Né? Ela trabalha no campo da psicologia. Né? Tive o privilégio de conhecer a professora Lucy no evento nacional que ela liderou, né? Onde eu tive a oportunidade de falar do novo ensino médio e os desafios que esse novo ensino médio traz. E eu entendo que hoje, na minha opinião, eu acho que vocês que estão lidando com o cotidiano da educação básica, certamente o grande desafio é como trabalhar o projeto de vida dos nossos estudantes. Obviamente que essa expressão projeto de vida ganhou uma dimensão maior com a questão do novo ensino médio, onde um eixo estruturante tem a ver com essa concepção de promover o desenvolvimento dos nossos estudantes na perspectiva de atender o seu projeto de vida. E a Lucy, ela tem uma grande experiência, um grande trabalho nacional e que certamente vai nos ajudar nessa estratégia de trazer, porque o projeto de vida, e cada vez mais fica evidente, a gente talvez não tenha que esperar o ensino médio. Talvez nos anos finais do ensino fundamental, você
começar a trabalhar com o adolescente o seu projeto de vida, isso poderá ser muito importante para o amadurecimento, para a decisão que ele vai tomar ao longo do novo ensino médio, lembrando que o novo ensino médio ele tem uma componente de flexibilização muito forte pelos itinerários formativos e que no primeiro ano do ensino médio ele vai precisar tomar algumas decisões importantes em relação à sua flexibilização na perspectiva de atender o seu projeto de vida. Então, naturalmente, a gente tem uma base que é comum no ensino médio de 1.800 horas, mas pelo menos 1.200 horas vai ser por itinerários formativos. E aí é onde dialoga diretamente com o projeto de vida. E fica claro, como eu disse, que os anos finais vão ter um papel muito importante nesse contexto, principalmente o 8º e o 9º ano do ensino fundamental. Então, a experiência da professora Lucy nesse campo de trazer essas habilidades que são importantes, que precisam ser desenvolvidas pelos nossos estudantes, né, na perspectiva da sua carreira futura, vai ser muito importante para que a gente possa pensar uma educação que seja muito mais articulada com os interesses dos nossos estudantes. A escola ela tem que cada vez mais compreender que os nossos estudantes eles todos aprendem, mas eles não aprendem no mesmo ritmo e no mesmo tempo. Ao contrário, cada vez mais a ciência está nos mostrando que todos aprendem, só que aprendem em ritmos e tempos diferentes. E isso vai ser muito importante no diálogo com as suas habilidades, com as suas competências e na perspectiva, como eu disse, do seu projeto de vida. Então, hoje vamos ter aqui a professora Lucy Leal, que já está conosco aqui. Seja muito bem-vinda, Lucy. Estamos muito esperançosos aí com a sua fala e certamente vai nos ajudar em muito na perspectiva de trabalhar essa nova educação que vai ter a capacidade de entender que todos os estudantes podem e aprendem, mas aprendem em tempos e ritmos diferentes. E isso dialoga muito com o seu projeto de vida e suas perspectivas em relação ao futuro. Então, Lucy, seja muito bem-vinda. Antônio, eu agradecemos muito, né, a você pelo esforço que está fazendo aí para não deixar, como a gente diz popularmente, né, Antônio, para não deixar a peteca cair, porque hoje o dia realmente foi muito duro aí em Ribeirão pelas questões da internet, e ainda você teve alguns problemas paralelos a esse, mas muito obrigado, Lucy, pela sua disponibilidade, e a palavra agora está contigo. Boa tarde, professor Mozart, professor Antônio Costa, meu colega de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a audiência que aqui está conosco. Eu já não sei mais se a gente chama de audiência ou de quem que a gente chama, mas de internautas, educadores, professores que aqui estão conosco neste curso brilhante que foi organizado pelos professores. Eu é que agradeço a confiança, professor Mozart, de estarmos novamente juntos nesta empreitada. E cá estamos, então. Podemos começar, então? Por favor, Lucy. Olha, Lucy, você foi a sortuda, viu, Lucy? Porque você vai dar a aula na véspera do dia do professor. Pois Olha é. Que bacana. E eu considero essa data extremamente importante, porque é o dia do professor e é o aniversário da minha mãe. Ela já faleceu, mas é um dia que eu oro pelos professores e pela minha mãe, a minha primeira professora. Muito Vamos bom. lá, então. Pronto? Está visível para vocês? Não está já? Eu vou aqui deixar... Está visível, viu, Lucy? Está legal, estamos vendo. Aqui, eu costumo deixar para cá. Tela cheia. Aqui estamos...
Pronto, tudo bem agora? Então, vamos lá. É, assim, uma honra, de fato, e chega a ser emocionante, não só porque amanhã é dia 15, mas vocês já vão entender por quê. Eu vou falar de que lugar eu falo. Quem sou eu? Eu sou casada, mãe de 2 jovens de 28 e 25 anos. Agora, é aqui que eu quero compartilhar com vocês a satisfação que eu tenho de participar desse curso. Eu sou normalista, gente. Eu fiz o normal, como carreira, como profissão, e dei aula, alfabetizei. Dei aula para primeiro e segundo ano, fazendo o ensino médio, em Mato Grosso do Sul. Sou do interior de Mato Grosso do Sul. Paranaíba é o nome da cidade. Depois, no curso, no magistério, eu me apaixonei pela psicologia. Uma educadora, uma pedagoga, minha professora de psicologia educacional, me fez descobrir a psicologia, me apaixonar, e aí eu fiz faculdade em Bauru, especialização em reabilitação profissional com deficiente, com técnicas de grupo operativo, mestrado com menino de rua na UFSCar, e aí o doutorado, eu já estava aqui na USP, aí eu fiz na área que eu abracei por 30 anos, que é a orientação profissional, que eu vou compartilhar um pouco com vocês. Antes da USP, eu trabalhei mais de uma década em ONGs, montando creche, programas para menino de rua, trabalhando com reabilitação profissional de jovens com deficiência. Então, tenho essa trajetória anterior à USP, muito pé no chão, muito pé na realidade. E eu fui a primeira presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Nesse período aí anterior, eu trabalhei com constituinte de 88, trabalhei e me envolvi para a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa é a minha trajetória e é uma marca do meu fazer na USP como pesquisadora. Aí eu entrei aqui na USP, então eu vou dizer que quase 30 anos eu dedico à formação em psicologia e na orientação profissional, dando estágio, e essa apresentação eu disponibilizei aqui para o grupo, vocês vão ter já com os links aí, se quiserem, do nosso laboratório, da Associação Brasileira de Orientação Profissional, da revista que eu fui editora por 12 anos, e o evento que nós fizemos no primeiro semestre, com a parceria aqui com o IEA, sobre o projeto de vida e educação básica, tem o link aí para as conferências que estão no YouTube, que vale a pena. A gente ouviu de professores, Mozart, por ocasião daquele evento, teve gente que perdeu algumas conferências. Disse, eu vou maratonar no fim de semana para ouvir as outras conferências. E vale a pena, porque são todas voltadas para projeto de vida na perspectiva de pessoas da educação e de pessoas da psicologia, de práticos e de pesquisadores. Tá? Então, eu queria de que lugar eu falei. E o desafio que o professor Mozart me colocou, de falar sobre a questão do desenvolvimento socioemocional e sua vinculação com o desenvolvimento de carreira. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas dessas conexões de educação, trabalho e carreira, buscando chegar a como a gente trabalha com as variáveis socioemocionais e de carreira, o que a literatura mostra, para a gente chegar à questão das competências da educação básica, sobretudo a competência projeto de vida e trabalho, que é onde o meu trabalho se insere com o de vocês. Eu organizei uma fala assim, eu vou falar um pouco de desenvolvimento de carreira, a seguir, mas brevemente, de construção da carreira, a seguir sobre educação para a carreira, projeto de vida, aí eu vou mostrar alguns conceitos que evoluíram de inteligência emocional até competências socioemocionais, e o que a gente tem encontrado nos estudos para valorizar essa decisão política de inserir essa temática como uma das competências da BNCC. Então, como que vocês já devem ter ouvido bastante e trabalhado com a questão de carreira? Na adolescência, os familiares tendem a perguntar para os mais jovens o que você vai ser quando crescer. Então, esta é a pergunta central das práticas de orientação profissional e de carreira e que
vai ser norteadora das práticas de vocês em projeto de vida, ou já deve ser. Algumas crianças respondem isso muito legal, têm algumas ideias, outras não. Outras eu aprendi com elas, com o adolescente. A esperteza, assim, a gente está sempre aprendendo, com os alunos, com os jovens e com as crianças. Ele disse assim uma vez, um jovem, todo mundo me perguntava o que eu ia ser quando crescesse, que vestibular que eu ia prestar. E eu dizia medicina. Nunca ninguém mais me atazanava e me deixava livre. Eu não queria medicina, eu não sabia nem o que eu queria, mas eu descobri que se eu falasse medicina, ninguém me perguntava mais, porque se eu falasse alguma carreira, podia dar debates, e de fato isso ocorre. Então a pergunta é o que eu vou ser quando crescer para as pessoas jovens. Agora a gente, na questão da carreira, já tem os adultos, os mais velhos, terminando o curso técnico, faculdade, ou adulto no mundo do trabalho, que diz assim, eu já cresci. Eu ainda quero saber o que eu quero ser. Então, esta é a pergunta básica nossa nas questões de carreira, e a resposta de cada um vai depender muito do contexto no qual a criança foi gerada e se desenvolveu. Aí eu faria aqui uma pergunta a vocês. Se nós estivéssemos presencial, eu ia querer ouvir todo mundo, mas aqui fica como aquecimento e na hora da conversa vocês me dizem. Pensem, por gentileza. Respondam para vocês mesmos. Se eu sou livre para escolher, que a minha pergunta é, você é livre para escolher? Pensem. Aí reformule essa pergunta. Eu sou totalmente livre para escolher? Os nossos alunos, os alunos de vocês, são livres para escolher? Eles são totalmente livres para fazer uma escolha? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente sempre diz que as escolhas, elas vão depender das condições materiais, das condições educacionais, e aí é o objetivo também desse curso, e das condições socioeconômicas da família, e culturais, evidentemente. Então, a escolha é uma questão sempre estudada na área da carreira, sobretudo nos momentos de transição de uma etapa do ciclo educativo ao outro, que eu penso que deve ser importante para vocês, a transição, né, do 5º ano para o ensino fundamental 2, do fundamental para o médio, e também do médio para o superior. Então, em todas essas transições do ciclo educativo, é importante ter uma monitoria, uma tutoria, ter professores, educadores, orientadores que possam trabalhar com os jovens essas questões. Então, no contexto da carreira, há muitas teorias. Aqui eu selecionei para vocês uma teoria que é chamada de evolutiva e desenvolvimentista, porque ela dá base para esse trabalho nosso. E eu estou colocando escolha profissional aí nesse slide, entre aspas, olha, escolha entre aspas, por conta daquela pergunta que eu fiz anteriormente. Você é livre para escolher? É totalmente livre? Então, nós diríamos, por conta do livre-arbítrio, todo mundo é livre para fazer escolha ou para não fazer escolhas. Mas, se nós pensarmos nas condições materiais, humanas e de educação, essa liberdade não é tão grande. Nós dizemos que há graus de liberdade, maiores ou menores para a escolha da carreira e para as decisões, para a tomada de decisões sobre o presente e o futuro. E essas escolhas, elas são muito baseadas também na nossa experiência passada, para a gente pensar no futuro, e é esse eixo que depois eu vou querer trabalhar bastante. Esse desenho é bem básico, poderia ser de várias maneiras, mas é o que eu encontrei na internet, para falar para vocês de ciclo vital, dessa teoria desenvolvimentista, que explica que as decisões de carreira, as situações que nós nos colocamos de aprendizagem e treino, elas passam por um ciclo vital, e a cada etapa do ciclo vital, e isso não é estanque, isso não é rígido, isso não é fixo, é flexível, mas vamos pegar assim, de uma maneira didática, em algumas etapas nós temos determinadas tarefas. Então, a criança pequena, ela tem como tarefa evolutiva do desenvolvimento falar, andar. Quando ela vai crescendo um pouquinho, andar de bicicleta, jogar bola,
fazer mais algumas atividades. Então, a cada etapa do ciclo vital, o meio, o ambiente, espera que a gente responda executando determinadas tarefas. Depois vem a alfabetização, aí a tarefa, quando vai para a escola, é ser alfabetizado, e assim sucessivamente. Há tarefas que são esperadas da sociedade e há tarefas que nós mesmos cobramos de nós. E elas vão diferir no ciclo vital. À medida em que se torna adulto e que tem alguém que a gente tem que sustentar, alimentar, educar, que tenha filhos, que a gente tenha família, as exigências são outras, o ciclo vital vai demandar outras tarefas evolutivas. E à medida em que a gente também vai amadurecendo e crescendo, a gente, de filho que era cuidado aqui no início, a gente passa a ser cuidador dos pais idosos. E os idosos passam a ter outras tarefas de desenvolvimento, outras demandas. Então, essa teoria desenvolvimentista, ela subsidia as práticas de orientação para a carreira e entende o desenvolvimento de carreira tal qual o desenvolvimento humano, o crescimento e desenvolvimento físico, biológico, né, e psicológico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento de carreira. Então, essa teoria é muito apropriada para a gente. Então, a grosso modo, assim, bem didaticamente, a gente teria esses estágios grandes, eu vou chamar de crescimento, até 14 anos. Na questão da escolha, agora eu vou dizer, a tarefa evolutiva de criança pequena e adolescente, até o início da adolescência, é muito na base da fantasia, da brincadeira, do faz de conta. Mas a criança já sabe dos seus interesses na escola, ela aprende bastante e já desenvolve algumas habilidades. Então, mas o futuro de alguém nessa idade, ele ainda está para ser construído. E ele é estimulado com as tarefas e as atividades que a escola propicia. A escola é entendida por nós como um ambiente, um espaço de tudo que a escola sabe que faz, que vocês sabem, educadores, mas é o espaço sine qua non para o desenvolvimento de hábitos e atitudes que vão ser significativas no mundo adulto, no mundo do trabalho. Tudo começa, tudo é favorecido pela educação. Por isso é tão importante, aí eu vou aqui parafrasear o professor Mozart, sem educação não há futuro. Então, a educação é a base de tudo, é a base também do futuro do trabalho. E nesse sentido, na carreira, a gente chama isso de educação para a carreira. Não é só escolha, na hora de uma entrevista, um teste para decidir o vestibular que vai prestar. Mas nós estamos falando de construção de hábitos ao longo da vida. Então, entre 15 e 24 anos é o período de exploração. Então, se enquanto eu era menor, eu enxergava um caminho de hoje para amanhã, numa linha mais ou menos reta, muito traçada pelos pais, que os pais possibilitam, ou os responsáveis, na adolescência eu já enxergo o mundo assim. Se abrir o guia do estudante, tem quase 300 profissões, se for prestar vestibular. São muitos caminhos, e aí isso dá uma angústia absurda. Então, esse período nós chamamos de exploração. Precisa ir ver, ler, conhecer a grade curricular de qualquer curso que vai fazer, curso de curta duração, de média duração ou de longa duração, como uma faculdade. E cada uma nesse estágio de exploração, tem subtarefas aqui dentro, de imaginar-se em campos diferentes de trabalho, para ir tomando a decisão entre 14 e 18 anos. Tem no Brasil muitos que já decidem que vão parar por aqui, o ensino médio, tem quem não chega, aí tem quem para aqui para ir para o mundo do trabalho. E tem quem vai fazer curso técnico, um curso tecnológico, e vai dar sequência na vida, então, digamos, nessa uma década aí, é um período de exploração de si e do mundo das ocupações e de exploração das oportunidades educacionais. Então, essas são as mais importantes para a gente aqui no contexto desta aula de hoje. E isso é importante, mas eu vou passar os outros dois para os professores verem onde vocês estão. Aí a gente diz que entre mais ou menos, veja por que não é rígido, uma hora estava assim, lá está, para em 25, aqui eu ponho 25 a 44, mas tem uma faixa especial aqui, 19 a 28,
que é chamado de adultez jovens, é um novo nome que é dado, mas aí entre mais ou menos 25 a 44, a gente está se estabelecendo no mundo do trabalho. E alguns têm que prover a si mesmo e a sua família, e às vezes até aos pais ou aos filhos, tem que encontrar algo que é significativo e mais apropriado ao seu estilo de vida. É uma estabilização que leva a uma certa consolidação no mundo de trabalho mais ou menos regular, que não é o nosso caso agora. Então, a busca seria dessa tarefa evolutiva, mas as condições hoje do mundo do trabalho estão afetando fortemente essas possibilidades de desenvolvimento de carreira. E dentro das condições normais de temperatura e pressão, mais ou menos entre 30 e 45 anos, a pessoa adquiriria um padrão maior de trabalho, na força de trabalho e com a sua experiência. Então, aí eu coloquei essas imagens para dizer que daqui para frente a carreira não é mais linear, nem é como aquela do adolescente, que eu coloquei como possibilidades, como se ele fosse livre para escolher aqueles caminhos. Agora, os caminhos são, eu não conheço para frente, eu tenho obstáculos, a curva, subida, descida, pedaços obscuros dessa trajetória. Então, agora nós vamos falar de trajetórias de carreira, desconhecidas e muitas vezes elas têm que ser experimentadas. E na faixa, então, entre mais ou menos 44 a 64 seria o período de maturidade. A gente vê esses ciclos em estudo quando a gente faz com funcionário público, que tem data para ingresso e tem data para aposentadoria. A gente vê uma certa correspondência ainda com essas tarefas, mas no trabalho informal a gente já não vê tanto isso. Mas o que eu queria aqui trazer para vocês é que tem uma idade da vida que algumas coisas precisam ser, vão ser desafiadoras no sentido de manutenção da sua vida e já pensar na previdência e na aposentadoria. Agora, a gente tem gente voltando para os bancos escolares nessa idade, fazendo uma faculdade. Depois, a gente já recebeu pessoas aqui no serviço aposentadas com 55 anos e que foi fazer uma faculdade. Eu tive uma amiga que foi fazer medicina com 80 anos de idade. Aí eu perguntei a ela assim, mas você pretende exercer? Ela falou, não, eu vim só para estudar. Então, ela era homenageada em sala de aula, era ela que fazia o aconselhamento da juventude que estava fazendo medicina, trabalhava com eles o aconselhamento de carreira. Mas o saber, como se diz, é necessário, a gente precisa e estamos voltando para os bancos escolares. Quando não são os bancos escolares, nós temos alguém sempre com mais experiência ou mais jovem para nos ensinar as habilidades, sobretudo aqui com as tecnologias. Então, entre aqui, vamos lá, uns 25 a 65, nós estaríamos procurando aquele lugar ao sol, aquele espaço no mundo do trabalho. E aí, depois de 65, há uma tarefa, então, evolutiva, de desaceleração, de planejamento de aposentadoria, até chegar à aposentadoria. Então, pensando assim, como nós podemos ajudar uma pessoa a desenvolver sua carreira? Dependendo na orientação profissional e de carreira, dependendo do ciclo, da faixa etária que a pessoa está, da história de vida, as estratégias poderão ser diferentes. Mas eu estou aqui num curso com professores para educação básica. Então, a gente vai pensar naqueles no estágio de crescimento e de exploração, a meninada do ciclo todo da educação básica. E eu começaria propondo a vocês, e vocês estão com o slide, depois pode pegar isso para vocês, a primeira tarefa é ajudar a criança e adolescente a trabalhar, a conhecer-se a si mesmo. Então, são técnicas de autoconhecimento. Eu uso muito essas 6 perguntas com as jovens. Quem sou eu? Como os outros me veem? Veja, é como eu acho que os outros me veem. Numa tarefa reflexiva, depois a gente pergunta e pede para ele testar. Primeiro ele escreve, ele ou ela, como os outros me veem, e aí a gente pede, vai, testa, conversa com seus primos, tios, como eles te veem. Checa o que você acha, como eles te veem, como eles verbalizam, expressam o que te veem. É uma tarefa interessante. A outra, como eu gostaria de ser? Gente, trabalhar com jovem é vir a ser, é futuro.
é futuro. A imaginação criadora é perspectiva de construção de futuro, é esperança, é esperançar. E aqui eu já digo a vocês, como psicóloga, nós temos que fazer isso, como educadores, muito, porque nós precisamos que a meninada tenha perspectiva de futuro, porque está desanimador em termos de saúde mental, de taxas de ansiedade, estresse, depressão, ideação suicida, a chegar ao suicídio. Então, trabalharmos com perspectiva, com projeto de vida e com futuro, não estou dizendo ser poliana, né? Vocês aqui já devem ter ouvido vários professores e vocês conhecem a realidade. Então, é quem eu gostaria de ser. Para onde vou? Não precisa ter resposta, mas pode-se fazer sempre essa pergunta. E que eu continuo fazendo para mim. Para onde eu vou? O que eu quero da vida? Isso é valor. O que é importante para mim? Isso é valor. O que é importante? Então, é um exercício que a gente sempre dá no serviço para adolescentes, e eles falam que é genial, que é espetacular, que eles não tinham parado para pensar, que ficam estudando, ouvindo cobrança dos pais, cobrança dos professores, e a autocobrança que alguns fazem de si mesmo. Então, é olhar para si, para a sua pessoa. E aí, para frente, a gente vai olhar para as carreiras. E nesse contexto de pensarmos nessa construção da carreira ao longo da vida, no espaço de vida, é importante eu falar de papéis, para que vocês pensem e que os alunos também pensem. Esse desenho eu vou tentar explicar. Lembra? Aqui vamos ver, isso aqui é um caso, é um modelo. Não precisa ser todo mundo, mas eu vou explicar e a gente, como exercício, faz isso aqui e pede para as pessoas colorirem cada barra aqui, preencherem com o tempo que ocupa na vida. Então, aqui estão aqueles estágios. Lembra? Crescimento, exploração, estabelecimento, manutenção e declínio. Eu estou nessa, gente. Eu estou entrando aqui. Eu estou descendo a curva de Gauss aqui. Mas, claro que tem os determinantes históricos e socioeconômicos. Mas vamos pensar aqui. Aqui é o que eu quero dizer a vocês. Tem 6 papéis básicos que todos nós temos. De filho, de estudante, de alguém que tem um tempo livre, de alguém que tem um papel como cidadão, de alguém que é trabalhador e de alguém que faz as tarefas de casa. Você tem que fazer supermercado, passar na padaria, no açougue, no varejão, tem que limpar a casa, tem que cozinhar, tem que arrumar a cozinha, lavar roupa. Todo mundo tem que fazer isso. Então, eu volto aqui. A criança, logo que ela nasce, é aqui. O tempo todinho, tá vendo que é pintado de preto? Até quase 5 anos de idade, ela só é criança. Alguém a alimenta, alguém a troca, alguém cuida de tudo, satisfaz a criança plenamente. Aí ela vai para a pré-escola. Vejam, já não é o tempo todo criança, e já começa a preencher aqui o papel de estudante. Ela vai para a pré-escola, vai para o ensino fundamental. No caso dessa pessoa, ela foi para a faculdade, ó, que na faixa dos 20 anos, o tempo dela como estudante é quase totalmente preenchido. Vai diminuindo o tempo como criança, à medida em que vai ficando adulto, ó, dos 20 e pouco até os 40 e pouco, para daí voltar aí, mas aí aqui já não é como filho. Já começa a ter que, às vezes, cuidar de avós e cuidar dos pais. Então, já é um papel de filho e de criança. É de alguém que tem tudo provido no início e depois vai prover das pessoas mais velhas. No estudante, nesse caso, essa pessoa fez uma faculdade, aí ela passa a dedicar, essa aqui é o trabalhador, olha o quanto é escuro, o trabalhador, olha a vida do pobre do trabalhador, como ela é preenchida. O papel de trabalhador ocupa muito tempo na nossa vida, por muito tempo, dos 20 e poucos anos aos 60 e poucos anos, no mínimo. E essa pessoa tem um período aqui que ela não trabalhou, está branco. Esse período ela voltou a estudar, aqui. Né? E aí, lazer vai equilibrando e a gente passaria, quem tiver uma aposentadoria, alguma condição, passa a dedicar um pouco mais ao lazer até depois da aposentadoria, uma coisa que nós muito brasileiros jogamos sonhando com a aposentadoria para depois fazer viagens. E aqui, nesse caso específico dessa pessoa, ela assumiu muita casa por cerca de 30 anos, provavelmente aqui tinha pai e mãe que fazia tudo, então não está ocupado, está aqui.
e depois tem um outro período aqui com 45 anos que cuida muito da casa e depois de 60 passa a cuidar mais. Isso para dizer a vocês o seguinte, nós temos papéis, nós temos o ciclo da vida de desenvolvimento e temos papéis. E a gente vai ficar melhor se a gente conseguir equilibrar um pouco esses papéis. É óbvio que quando é estudante ocupa muito tempo. É óbvio que quando é trabalhador ocupa muito espaço na vida. Mas a gente tem outros papéis para cuidar. Esta pessoa que é exemplo, ela passa lá pelos 30, dedicar mais à questão de cidadania, participar de ONG, de política, e depois aqui, entre 60 e 70, ela cuida até um pouco mais. Isso cada um é especial, mas eu queria só falar isso para vocês. É desenvolvimento ao longo da vida em vários papéis. Esses 7 papéis são básicos. Não é todo mundo que tem. Por exemplo, se é padre e freira, não vai ter o de criança provedora do filho, mas pode ter o familiar. E vão mudar. E também tem outras carreiras que não estão aqui dentro, que não são normativas, que a gente chama também de carreira, de paciente, de doença mental, de criminoso. Existem outros papéis, tá? Então, esses são os básicos. Agora, falando de carreira. Então, esse desenvolvimento, e a gente concebe carreira como algo que precisa estar conectado a outros domínios, como um percurso, como uma trajetória, que é muito importante e que é relevante com as preocupações que todos nós temos, como vamos viver no mundo agora, pós-moderno, da modernidade tardia. O desafio agora é muito maior para essa moçada que está vendo aí o planeta sendo queimado, falta de água, pandemia e etc. Para os desafios do século XXI, surgiu uma teoria da construção da carreira que vem responder bastante. Se no passado a gente trabalhava muito com a escolha para um curso, a escolha de emprego, de processos seletivos e de concurso, hoje a gente trabalha muito com as pessoas para elas narrarem a sua história de vida, de estudante, vida de trabalho, nessa perspectiva de experiência de uma carreira objetiva, que é o cargo que eu tenho, a função, o emprego que eu tenho em determinada empresa, instituição ou serviço público, mas principalmente a carreira subjetiva. É aquela em que eu digo que sentido faz eu fazer essa atividade. Que sentido faz eu ser professor e todo dia para a sala de aula, online ou presencial? Que sentido faz para nós o nosso trabalho e a atividade que a gente faz? Então, nós precisamos pensar nessa atribuição de sentido e nessa perspectiva subjetiva da carreira. Agora, é óbvio que a gente também está vendo a carreira objetiva, a progressão, o concurso, a estabilização, para fazer o plano de carreira. Então, lembrar sempre que carreira tem essas duas dimensões, uma objetiva e uma subjetiva. Essa subjetiva, ela tem tudo a ver com aquelas perguntas que eu fiz lá no início para os jovens. Quem sou eu? Qual é meu self? Quem sou eu? Então, a carreira subjetiva, ela precisa fazer um sentido, ela precisa ter uma coerência interna com o meu ser, com os meus valores, para que eu dê conta de superar as adversidades desse trabalho. Então, essa carreira subjetiva, ela emerge dessa atividade mental nossa, dessa construção, dessa história de vida e de trabalho que a gente vai narrando para nós mesmos e para os outros. Então, essa teoria da construção da carreira, que é uma evolução daquela de desenvolvimento de carreira, ela vem para dizer o seguinte: a gente aprende a fazer por modelos, aprende a fazer alguma atividade, o torneiro mecânico, o serralheiro, o vidreiro, o técnico de informática, o nível universitário, todos nós aprendemos desempenhando papéis tal qual um ator. A gente aprende por modelo e por ensaio e erro e por experimentação e por desempenho. Agora, essa carreira também nós temos um papel como agente, que a gente é proativo, toma decisões e escolhe a maneira de quem nós vamos ser professores, a maneira de quem eu vou ser psicólogo. Então, a maneira de quem? É uma proatividade nesse modo de fazer em torno de decisões que a gente toma. E, ao mesmo tempo, eu narro como eu faço educação, como eu ensino,
como eu trabalho a motivação dos alunos, como eu lido com a minha função neste trabalho. Então, são narrativas. Hoje, a gente tem que pensar em carreira, então, nessas três perspectivas, como ator, agente e autor, né? Ou como atriz, agente e autor. Então, é uma construção pensando também nessas perspectivas. E o domínio da carreira, tradicionalmente, se desenvolveu por muito tempo na perspectiva de auxiliar as pessoas a tomarem decisão de que curso ia fazer, que emprego ia buscar. Então, a gente trabalhava com as pessoas que procuravam emprego, como montar um currículo, como participar de uma entrevista, como buscar trabalho, onde levar currículo, onde procurar trabalho. E para quem queria progredir academicamente nos estudos, que curso? Que curso vai fazer? Terminou a educação básica? Quais os cursos que existem na sua cidade? Cursos técnicos? Quais existem? Quais são os mecanismos de seleção? E se é universitário, quais são as faculdades? Vai dar para fazer na cidade? Tem na região, na vizinhança? Tem ônibus? Vai poder sair da cidade sua? Então, a gente trabalhou muito tomada de decisão para a carreira educacional, para outros ciclos da educação ou para inserção no mundo do trabalho. E há um tempo, desde 1980 do século passado, nos Estados Unidos, um orientador de carreira falou assim, a educação, ele era educador também, a educação precisa fazer sentido. Olha, Mozart, 1980, nos Estados Unidos. A educação precisa fazer sentido para os alunos. Nós temos que ajudá-los, ajudar a educação a atribuir sentido e criar algo chamando de educação para a carreira. E que hoje eu acho que essa educação para a carreira é exatamente o que a legislação brasileira está chamando de projeto de vida. Aí é o nosso ponto de inserção. Foi aí que eu vim procurar o Mozart, fui fazer eventos, tenho estimulado os alunos a estudarem. A educação para a carreira, então, era uma modalidade dessa, dentro do domínio da chamada tradicional orientação vocacional ou profissional, hoje a gente chama de profissional de carreira, e que foi pensada para ser uma contribuição dos psicólogos, dos orientadores profissionais, para os contextos educativos, para ajudá-los a relacionar educação, trabalho e carreira, desde a primeira infância. Eu tenho um capítulo de um livro em que tem um trabalho com pessoas que faziam essa educação para a carreira na pré-escola, com a história da abelhinha, da formiguinha. Trabalhava para as crianças observarem os trabalhos das outras pessoas e, por meio das histórias, dos desenhos, dos filmes, dos contos de fada, entender o significado do trabalho, inclusive o trabalho do pai, da mãe, quando eles estão ausentes, do educador da creche, da pessoa que limpa para a hora que terminar de brincar, guardar tudo, colocar o que é no lixo. Então, desde a primeira infância, a educação para a carreira, em 1980, pensava nessa perspectiva de atribuir sentidos aos estudos e ao trabalho. Então, se eu não sei por que eu estudo isso, por que tem essa disciplina, por que tem esse conteúdo, isto fica mais difícil do engajamento do aluno. E se eu não reflito do porquê que eu trabalho, por que eu trabalho naquele lugar, naquelas condições, com aquele salário, e não reflito para pensar na perspectiva que eu tenho de modificar essa situação, isso gera tudo adoecimento. Na educação, gera evasão. Repetição, evasão, abandono. No trabalho, gera demissão, gera insatisfação, adoecimento, inclusive adoecimento mental. Então, o conceito de educação para a carreira é nesse sentido de atribuir esses sentidos. Então, eu falei 1980, mas na verdade 1970, que me marca mais um autor de 70. Ele dizia assim, que a educação para a carreira tinha a finalidade nos Estados Unidos da América de inserir uma reestruturação na educação e preencher lacunas na sociedade sobre o desengajamento para o trabalho e para ter maior participação na economia e na política em geral. Veja, isso lá atrás. E aí, o que a gente ouve já na virada do século, final do século passado, e mesmo início desse século, dos psicólogos que trabalham em empresas com seleção, recrutamento de pessoal e treinamento, ou principalmente dos gestores das empresas. Eles dizem assim, a gente contrata pelo currículo, pela formação
que a pessoa tem titulação, diplomas, etc., formação, estágio, só que depois a gente manda embora porque não tem competência socioemocional. Então, a gente contrata por competência cognitiva e diplomação e manda embora porque não tem competência relacional. Então, aí a gente tem, dentro desses programas de educação para a carreira que tem nos países desenvolvidos, isso é feito desde a pré-escola, na maioria dos países, em alguns, desde o ensino, o que equivale ao nosso ensino fundamental, em outros mais no ensino médio. Mas há países, por exemplo, a Alemanha, a orientação de carreira, ela é assumida pelo governo federal. Eles defendem que a pessoa que é bem orientada e que vai trabalhar com engajamento, com sentido, faz desde a formação em educação, eles investem muito, ao trabalho, essa pessoa vai ser realizada, vai estar satisfeita. Olha, vejam bem, o artigo que eu li faz tempo. Não vai dar despesa para a saúde, porque vai adoecer menos, e para a nação é espetacular. Ela vai produzir riqueza para a nação. Então, vejam, educação combinada é promoção de saúde e de bem-estar, de satisfação no trabalho, o que gera economia para a família da pessoa, do trabalhador, e gera para a nação, para o Estado. Agora, ele tem que investir muito em educação para a gente ter esse desenvolvimento. Então, na agenda brasileira, a gente trouxe esse tema como orientanda, que foi orientando a minha de doutorado. A Munhoz, a gente tem bastante. Ela foi para a escola ouvir professores da rede pública e privada. E, ao ouvi-los, ela pegou experiências que eles faziam no cotidiano, e vocês fazem, gente, muito o que nós estamos chamando de educação para a carreira. O que a gente está defendendo é sistematização geral para todo mundo, em todos os anos, essa temática vir. Porque o professor, às vezes, faz isso numa situação da aula dele, né? Então, por que a gente defende isso? Que é lá na educação básica que a criança e o adolescente tem a oportunidade de observar e aprender sobre hábitos e sobre comportamentos que são relevantes para a vida e para a carreira, para organizar o espaço dele em casa e para o trabalho. É óbvio que eu estou falando, no geral, para quem tem as condições em casa. Vocês lidam aí com as condições muito complexas e eu tenho consciência disso. E aí a escola é a única alternativa de espaço para muitos, para todas essas aprendizagens em condições mais apropriadas para se qualificarem, darem continuidade aos estudos. Mas quando eu trabalhei com deficiente, eu tinha adolescente que morava em casa de chão batido e vinha muito limpinho, muito arrumado, a família depositava muita expectativa no futuro e a gente trabalhou bastante. E tinha pessoa com deficiência de classe socioeconômica mais privilegiada e que, às vezes, as condições de construção da carreira não eram tanto porque era super protegido. Então, esses programas, eles precisam ponderar e ajudar qual é a intervenção apropriada a todos esses projetos. Mas eu estou falando, esse é específico, em instituições pequenas, com poucos, na perspectiva mais da psicologia. Agora, voltando para a educação, a perspectiva tem que ser universal. E a política pública tem que ser em larga escala para todo mundo. E aí eu estou muito convicta e apaixonada pela questão do projeto de vida na educação básica. E aí eu diria assim, que eu trago que eu considero relevante para pensar aqui? A educação, ela deve contribuir, isso vocês sabem, mas eu procuro, no meu contexto, lembrar sempre da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, mais agora, da BNCC, para a gente falar dessa perspectiva de desenvolver conhecimentos e habilidades na educação básica. Lá para trás, se falava muito, nesses documentos que eu pus aqui primeiro, se fala em preparação para o trabalho. A narrativa na legislação brasileira tem sido muito essa de preparação para o trabalho. Eu trabalho com a preparação pelo trabalho. A gente concebe na educação para a carreira que o que o aluno faz na escola é trabalho. O que a pessoa faz em casa, de alimentação, limpa a casa, é trabalho. Que tudo que a gente faz para subsistência, desde estudar a fazer as atividades em casa, é trabalho.
é que é trabalho não remunerado. E é trabalho porque tem hábito, tem rotina, tem sequência nas tarefas, tem resultado. E se eu trabalho com esse espírito de entender essas atividades como preparação para a vida e para o futuro, eu não estou falando do trabalho explorado no modo de produção capitalista. Vai ter que inserir nisso, mas vamos discutir esse depois. Com criança e adolescente, estou falando dessa compreensão da responsabilização com todas as atividades que cercam o ambiente em que ela vive, em casa e na escola. Então, isso eu diria que é concepção de educação para a carreira e de trabalho não remunerado, de algo que nos forma e nos possibilita para o desenvolvimento do futuro e da profissão e crescimento na carreira. Na BNCC, vocês conhecem, eu diria que é o nosso ponto, então, de intersecção é no trabalho e projeto de vida, mas como a maioria, 80% dos orientadores profissionais são formados, graduados em psicologia, a gente tem contribuição também no que eu colori de azul. Argumentação, questões do autoconhecimento, autocuidado. Gente, quando eu trabalhei com menino de rua, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma oficina que eu chamei de salão de beleza. Eu pedia doação e ali tinha tudo, shampoo, perfume, esmalte, tinha menina, sabonete, desodorante, aparelho de barba, trim para cortar unha, lixa, tudo. Primeira coisa que a gente trabalhou foi o cuidado com o teu corpo, para passar a admirar. Tinha espelho, e a gente tinha cabeleireiro que ia lá de tempo em tempo cortar cabelo, gratuitamente. Então, eu estou falando autocuidado. E aí a gente outros aqui, adolescentes do ensino médio, prestando vestibular, não sabia organizar a própria mesa, o teu material. Então, a gente trabalha tudo isso dependendo do cenário e do contexto, evidentemente. Então, o psicólogo nas escolas pode ajudar vocês nessa tarefa, no dia a dia, com essas temáticas. Projeto de vida, então, a gente na carreira sempre citou muito como algo no final da nossa intervenção. A gente trabalha muito o autoconhecimento, as questões das escolhas, o projeto, para chegar a um projeto de futuro. Então, tem várias definições na psicologia, mas uma definição que a gente encontrou, inclusive, que baseia muito as pessoas que são autores, que são importantes para vocês em educação, é do Demon, que influencia muitos brasileiros, Machado, Araújo, Arantes e Pinheiro. Eu acho que eu pus essas referências lá no final para vocês. Que o projeto é uma intenção estável e generalizada de alcançar alguma coisa. Então, Machado se refere ao futuro, à abertura ao novo, e na busca de alcançar metas, como uma ação projetada, que às vezes a gente usa um arco e flecha para falar que o projeto é essa ação que se projeta para o futuro, e o projeto não é fechado, ele é flexível. À medida em que eu vou alcançando essas metas, eu vou estabelecendo outros projetos. Machado diz, não é só próprio do ser humano não viver sem projeto, como é fazer da vida um projeto. Gente, isso para vocês, dentro dessa temática, isso é sensacional. Eu ouvi professores que iam aposentar já, e que depois, quando viram essa questão do projeto de vida, isso é uma aluna me orientando, a minha contando das tias dela. Ela falou assim, eu não vou aposentar agora, porque tudo que eu queria na vida era trabalhar com os alunos, com um projeto de futuro, e agora eu tenho essa oportunidade, eu vou ser agente desse processo transformador da educação. Então, projeto de vida passa a ser algo que faz sentido para o aluno, faz sentido para a família e faz sentido para os professores, para os educadores. Então, esses autores fazem uma metáfora, que projetos de vida são como bússola, que orienta os indivíduos durante o desenvolvimento integral na busca de sentido da vida. E aqui amarrou tudo com a nossa teoria desenvolvimentista na carreira, a construção da carreira ao longo da vida e a educação para a carreira com essa busca de sentidos aos estudos, ao trabalho, é buscar sentido para a vida da gente. E aí nós temos dentro da psicologia uma teoria recente, é uma tese de doutorado desse ano, tem naquele link do IEA, que tem a conferência do Vinícius Coscione, que define projeto de vida como um processo em contínua evolução,
constituído pela formação, execução, manutenção de estrutura e ações intencionais que, em conjunto, formam uma narrativa significativa e prospectiva a longo prazo, para incitar decisões na vida cotidiana. Então, estamos juntos na questão do projeto de vida. Aí, aqui eu vou passar rapidamente, porque eu acabei de olhar no relógio, eu acho que meu tempo está dando, né, Mozart? Para abrir para a conversa. Para chegar a esse conceito de habilidades socioemocionais e competências socioemocionais, isso se fala muito neste século. Mas na psicologia se fala nisso desde o início do século passado. Há mais de 100 anos, a psicologia fala em inteligência emocional, passou a falar em habilidades sociais, em competência social, em competência emocional, em inteligência socioemocional, em habilidades ou competências socioemocionais. Eu pus algumas definições, depois vocês leiam, porque vocês vão ver, eu tentei trazer algumas questões que podiam diferenciar uma da outra, mas em algum momento esses conceitos se confundem e quase que eles eles se complementam, eles vão numa evolução, embora tenha artigo mais antigo e artigo mais novo. Eu busquei para que vocês, quando encontrarem alguém fala de inteligência emocional, o outro fala de habilidade social, é muita confusão, mas vocês têm um treinamento bastante intenso e muito material do Instituto Ayrton Senna, que no começo do instrumento que eles criaram, eles falavam competências socioemocionais, agora eles falam habilidades socioemocionais. Mas vocês vão ver que há uma evolução, há uma diferenciação, mas ao mesmo tempo tem alguma similaridade, mas vamos ficar assim, que habilidades ou competências socioemocionais, elas vêm na perspectiva de que é maleável. Se é maleável, gente, vamos investir na educação para trabalhar com as pessoas no seu modo de pensar, sentir e se relacionar com as pessoas, nos contextos familiares, no contexto educacional, profissional, na vida em comunidade. Então, vamos lá. Aí eu coloco para vocês, do Instituto Ayrton Senna, essas competências socioemocionais. Eu fiquei muito tempo antes, desculpa, eu não anotei aqui que slide onde eu deveria estar, e tem o número aqui, eu esqueci de prestar atenção, eu costumo olhar no número para administrar meu tempo. Aqui fica para quem tiver interesse. Aí, o que eu quero trazer para vocês? Nós encontramos associações, isso é literatura. Por que eu busquei isso lá? Por que eu vou falar de emoções, de componente emocional, de habilidades sociais, de competência quando tem SE, socioemocional, de inteligência. Eu falei, gente, como que eu vou falar isso para o pessoal? Que loucura que é até para a gente. Por isso que eu digo que tem aquela evolução daqueles conceitos, em alguns pontos eles se diferenciam, em outros eles se assimilam. E aí eu fui para alguns artigos para ver o que se concluía, né? Em determinada pesquisa, a referência está aqui, o que eles concluíam que a emoção poderia impactar na educação ou na carreira e no trabalho. Vejam, as emoções, elas impactam no empenho acadêmico, no comprometimento e no sucesso escolar. Vocês sabem disso. E facilitam as questões no mundo do trabalho, sobretudo de ética no trabalho. Quando a gente fala de componente emocional, influencia-se na aprendizagem. Por isso, trabalhar com as competências socioemocionais ou habilidades socioemocionais dentro de projeto de vida é importante também trabalhar. Então, a gente tem autor que encontrou essas habilidades influenciando na educação, no desempenho acadêmico e no aumento da escolaridade. Quanto mais a competência socioemocional é trabalhada, é mais desenvolvida em termos de abertura ao novo. Por isso que aí eu voltava no meu slide para pôr algum antes, para que vocês entendessem esse. Como abertura ao novo, novas experiências, conscienciosidade, aumenta a escolaridade. E aí a gente tem autor que vê essa inteligência emocional como resultado positivo no trabalho, com comportamentos altruístas dentro do ambiente de trabalho e como resultados da pessoa de progressão no trabalho. As competências socioemocionais são preditoras do sucesso na carreira. Então, aqui eu procurei facilitar para vocês, dizendo o que esse conceito
resulta bem na educação e resulta bem no trabalho. E nós vamos ver que isso sempre resulta bem. E é óbvio que, como a minha revisão da literatura, eu sou da área da carreira, a gente encontrou mais da área da carreira. Mas vejam, competências socioemocionais, elas desenvolvem a eficácia para os estudos. Então, ele vai ficar mais tempo na escola, mas tem maior empregabilidade, maior possibilidade de conseguir novo emprego, de obter melhores salários. Então, a inteligência emocional, ela está relacionada ao desempenho no trabalho, é associado com tudo que vai bem no trabalho. A capacidade de aprendizagem ao longo da vida, veja, tem adultos com mais de 50 anos, que não está preocupado com a aposentadoria, mas foi atrás da formação contínua, evidenciou sucesso na carreira para pessoas com mais de 50 anos. Então, isso para dizer, não é só da criança e adolescente, as pessoas mais velhas também. Então, quando a gente tem alguma daquelas dimensões do instrumento da teoria do Big Five, que subsidia o Senna, que vai ter muito treinamento, muito material para vocês no Instituto Ayrton Senna, a gente vê que essas pessoas conseguem melhores salários, mais promoção, e o que é importante, em termos de saúde mental, satisfação no trabalho. E que quando a gente encontra pessoas com instabilidade emocional, aí a pessoa tem baixo comportamento exploratório de carreira, indecisão de carreira, baixa adaptabilidade. Então, quando esse nível ele é baixo das competências socioemocionais, ele resulta mal no trabalho, tá? Então, essa estabilidade emocional vai ter, então, eu já falei, nós vamos encontrar mais autores, outras épocas, com outras populações, sempre associada à satisfação do trabalho, que gera melhor desempenho, que aumenta o salário, que há menos turnover, as pessoas saem menos do trabalho, porque se elas estão satisfeitas, elas ficam mais, elas têm mais sucesso na carreira, elas tomam decisões mais racionais, que resultam melhor no trabalho. Então, melhoria na comunicação. Então, habilidades sociais, vocacionais, também influencia na cognição, na educação, na aprendizagem, mas influencia, tem resultado bom no trabalho. Eu fiz esse levantamento, achei que essa seria uma forma didática para eu dizer para vocês, porque esses artigos não são também muito fáceis de digerir, a gente tem que ler bastante para chegar a algo que seria relevante para trazer para essa formação para vocês. Então, benefícios na carreira nós vamos ter nesse sentido, e aí eu finalizo para a gente ter tempo de conversar. Eu acho que nem preciso aqui finalizar, porque eu acabei falando tudo isso para vocês. No slide tem referências, não tem todos daquela tabela que eu fiz, porque são muitos, eu gastaria muitas horas, mas eu peguei os que eu acho mais importantes para vocês. O que tem link, está aqui com link, com DOI, de artigos que eu considero que valeria a pena para vocês. No final do slide tem meu e-mail, tem um site aqui do laboratório, ele está um pouco desatualizado porque eu tive um problema aí, mas depois eu consegui. O que eu faço aqui? Não. Vou precisar de ajuda. O que eu fiz? Sumi? Voltando. Não, agora está ok, Luci. Pronto. Estou de volta na imagem aqui. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Luci. Você traz uma abordagem que sai daquele lugar comum e complementa uma visão sistêmica daquilo que é muito importante para nós que trabalhamos diretamente com a educação básica em relação a essas questões vinculadas ao projeto de vida, às socioemocionais. Quer dizer, são temas hoje muito presentes no âmbito da política da educação brasileira, seja no campo da política pública ou no campo da política particular da educação. Eu tenho trabalhado muito também com gestores das escolas particulares. Hoje eles têm uma grande preocupação em relação a essa questão das socioemocionais, da questão vinculada ao projeto de vida. Então, a maneira como você abordou me fez lembrar muito o artigo 205 da Constituição,
A Constituição brasileira, no seu artigo 205, diz que a educação que todos precisam, enquanto direito, receber é uma educação que promova o desenvolvimento pleno da pessoa. Não é somente o desenvolvimento cognitivo. E mais, não é, Luci? Esse artigo 205, ele traz que essa educação tem que preparar as pessoas para o mundo do trabalho, não é? Para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E aí entra essa nova concepção que você nos traz, que no cenário disruptivo, como o que nós estamos vivendo, não é? É essencial a gente ter essa capacidade de oferecer essa educação, e entra um contexto que eu tenho estudado muito, que essa história do ex-aluno já era, não tem mais ex-aluno. Não é? Quando a gente está olhando no cenário disruptivo, a gente está falando no contínuo formativo. Não é? E esse contínuo formativo, ele dialoga exatamente com tudo isso que você acabou de dizer, e por isso as instituições estão percebendo que não tem mais essa, ele foi ex-aluno da USP. Não existe. Criar o observatório do egresso, na minha opinião, deveria ser uma preocupação de todas as instituições. As escolas, dos seus alunos que saíram e estão ou eventualmente na universidade ou no mundo do trabalho. Como isso, essa experiência pode trazer um diálogo para o currículo, não é? Porque eu acho que o desafio que hoje nos é colocado nesse cenário disruptivo é como preparar uma escola, uma instituição que promova esse desenvolvimento pleno da pessoa. E eu acho que isso é o que está em jogo, né? Bom, mas na educação básica, no ensino superior e na pós-graduação, e nos cursos que existem, é muito trabalho. E é isso que, na minha opinião, se traduz esse enorme desafio que você nos trouxe por uma linguagem que não nos é comum, mas é fundamental para a gente complementar e ter uma visão sistêmica. Porque a educação, volto a dizer, nós, professores, seja da educação básica, do ensino superior, a gente tem uma das missões nossas é de preparar o aluno para esse mundo do trabalho. Então, se a escola não estiver articulada com esse mundo do trabalho, ela vai estar desarticulada da sociedade. Seu papel social perde relevância. Por isso que é muito importante isso que você nos trouxe. Trazer essa visão que nos auxilie a pensar a escola como um grande centro de formação, mas para o exercício da cidadania e para a preparação para esse mundo do trabalho. Então, se nós estivermos desconectados desse mundo do trabalho, talvez a escola perca em relevância. Por isso os gestores, Mozart, eles já falam que estamos. Os gestores falam que as universidades não estão preparando para o mundo do trabalho. Aí, eu até rebato. Eu falo assim, você que é tão crítico, que mostra tanta inovação, onde é que você se formou? Onde foi sua base? Eu diria isso. Eu não aceito essa crítica direta e reta, não, porque eu acho que a universidade, o que eu trabalho com os alunos, assim, a palavra universidade é um universo de possibilidades. Então, não pode só esperar a grade curricular. O aluno, hoje de manhã, eu dei uma aula para alunos da psicologia. Eu falei, você tem que se engajar no curso, tem que viver a vida nas ligas, nos diretórios, centro acadêmico, fazer estágio extracurricular, entrar na iniciação científica em vários laboratórios. Você tem que viver essa vida, entrar na atlética. Qual é o teu interesse? Ou vários, experimentar vários. Isso tem pesquisa. Quanto maior o engajamento dos universitários, maior é o sucesso também. Hoje de manhã eu falei isso direto para o universitário. Tem pesquisa sobre isso. E do ensino médio também, do ensino médio. Então, eu imagino que até do fundamental, porque eu vi na família, quem era engajado no ensino fundamental
continua engajado no ensino médio e engajado na universidade. Então, o engajamento, mas isso tudo precisa ter sentido. É a tal da história, é sentido, é vínculo com as pessoas, com os colegas da sala, com o professor, com o coordenador, vínculo com as pessoas e vínculo com a tarefa. Isso é coisa da psicologia, não é a tarefa da escola, é a tarefa de estudar, a tarefa de se desenvolver profissionalmente, aquela tarefa que eu tenho, que é aquela meta, aquele plano. Eu falo, qual é a agenda? Aquela agenda que eu tenho de trabalho. Então, se faz sentido a escola, e aí eu lembrei assim, uma hora eu lembrei, ia falar e deixei passar. A minha filha, na altura, acho que da 5ª série, chegou um dia em casa e falou assim, ô mãe, sabe por que a gente estuda matemática? O professor hoje explicou. Não é só para aprender a fazer conta e operações. É porque a gente tem que saber muito bem, porque quando for comprar uma coisa, for comprar algo, tem que saber o dinheiro que dá, conferir, saber o preço, se aquele preço é justo para aquilo, o troco, o não sei. E ela começou a explicar um monte de coisa. Eu fiquei tão feliz, Mozart e Antônio. Olha... Eu falava assim, meu Deus, isso é educação para a carreira. Então, quando eles traziam as experiências de biologia e contavam que aquilo... Bom, resumindo, a minha filha foi fazer engenharia de alimentos. Ela gosta de cálculo, de número, de precisão. Então, e ela gostava de biologia. Eu via tudo que ela contava de biologia e de matemática, mas eu não tinha a menor ideia. E aí ela chegou à engenharia de alimentos. Isso estava lá, aquilo que eu falei de desenvolvimento de carreira, o professor de matemática dela, da 5ª série, a professora de ciências, ajudou a construir essa profissional. Luci, vou aproveitar aqui essa questão da disciplina da matemática, aproveitar uma pergunta da Aline Bruno, que ela diz o seguinte, por que não mudar as disciplinas escolares? Por que não podemos inserir parcerias com o SEBRAE nas redes escolares? E ela continua dizendo o seguinte, o ensino básico precisa de um aperfeiçoamento urgente. O básico, que é a língua portuguesa, não atrai mais como antes, porque as aulas se tornaram cansativas. O que podemos fazer para mudar esse cenário? E essa pergunta é mais para você, Mozart. Eu dou o meu pitaco e o Mozart complementa. Eu não sou especialista em grade curricular da educação básica, mas o que eu vi do novo ensino médio, aquele espaço, aquela competência que tem de formação profissional, seria para algumas atividades. E eu acho que tem escola que tem parceria com Senac, SESI, CIE. Eu vejo em algum congresso nosso alguém que traz alguma dessas parcerias. E eu acho que como está estruturada a BNCC, a DECEM, né, as diretrizes do ensino médio, eu acho que isso que ela está falando tem perspectivas. É mais no como vocês, educadores e especialistas da educação, vão fazer. E como quem está lá na ponta, no chão da fábrica, no chão da escola, vai fazer e a qualidade das formações para vocês. Do que eu vejo escrito, eu vejo que essa ideia que você está dizendo, ela já está nas políticas públicas, não estaria, Mozart? Olha, o que eu entendo que a Aline coloca é porque talvez a educação a tradicional ela ainda esteja digamos, segmentada por disciplina, né? E, às vezes, você falou uma coisa que a sua filha disse, que a questão da matemática tem que estar tangibilizado na sua vida. A escola que o jovem espera, a universidade, é que caiba na vida. Ou seja, Antônio e eu, a gente discute muito isso. Antônio tem 2 filhos adolescentes e ele diz assim, Mozart, a escola é só conteúdo, conteúdo, conteúdo. E, às vezes, a gente tem que, de alguma maneira, tangibilizar o conceito de uma vida em que o que se aprende na escola faça significado na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens. A escola meramente construída e sedimentada no conteudismo, essa escola não existe mais. É a escola que o professor Richard Hamming, é um matemático, ele já é falecido já há 20 anos,
faleceu há 20 anos, ele disse o seguinte, que os professores precisam preparar os alunos, seus alunos, para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Então, o que está em jogo é que a diversificação, a flexibilização precisam cada vez mais, esse binômio precisa cada vez mais estar presente como escolha do estudante dentro da sua perspectiva do projeto de vida. Não dá mais para ter aquela escola linear comum para todos, como se todos tivessem que passar pelo mesmo túnel, pela mesma produção. É como uma produção em série na época de Henry Ford, em 1916, em que ele usou a eletricidade para produzir automóveis em série, no sentido de que agora eu posso baratear, ele barateou a produção, né, naturalmente, tornou mais acessível. E a escola parece que ainda usa muito esse conceito da formação em série para dizer o seguinte, todos têm que fazer isso, tanto na universidade como na escola, quando nós deveríamos dar a possibilidade da escolha de trilhas de aprendizagens, que de alguma maneira pudesse dar essa flexibilidade, onde o jovem estaria, portanto, tendo um diálogo permanente entre os seus anseios, as suas perspectivas, né, o seu protagonismo, o jovem como protagonista. A escola não permite muito isso. Quer dizer, a escola precisa dar e colocar o jovem no centro do debate. A escola, que eu imagino, pelo menos, que eu luto, é uma escola em que esse jovem ele vai ter um papel central. É como, por exemplo, o SUS não é feito para o médico. O SUS, Sistema Único de Saúde, é feito para o paciente, para as pessoas que precisam da saúde. Quem precisa da educação são os nossos estudantes. E nós, professores, enquanto médicos, entre aspas, precisamos dar a oportunidade para atender os diferentes anseios, sonhos de vida, perspectivas. Então, é como disse Richard Hammond, precisamos preparar o jovem para o futuro desse jovem, e não para o meu passado enquanto professor. Isso é um grande reflexo, né? E o ensino médio, naturalmente, ele procura, não é? Ele está em processo de implementação, tem alguns desafios, mas eu acho que ele procura exatamente responder a essas questões da flexibilização, da diversificação, do projeto de vida, da educação integral, portanto, indo além dos aspectos meramente cognitivos, né? Mas, para isso, precisamos formar um outro professor. Eu acho que o que está em jogo é essa formação. E, Mozart, esse desafio é enorme, porque vamos nos colocar, nós somos aqui professores universitários, todo mundo que está aqui é professor. Nós temos que ensinar algo que nós não temos a menor ideia do que é esse algo, o futuro. Muitas carreiras já estão em extinção, outras tantas entrarão em extinção. As que sobreviverem, a gente já fez levantamento de profissões do futuro. Não acha científica, academicamente, não tem muita, ninguém se arrisca muito, nem na orientação profissional, a falar do que seria o futuro. Mas no que a gente encontra, a gente já fez análise de blogs, de cursinhos, de universidades, da revista Exame, que foi a que a gente encontrou mais, de matérias desde o fim do século passado até agora, e o que a gente achou assim? Um bom tanto vai desaparecer, outras tantas vão surgir. Então, os nossos alunos, sejam eles da educação básica, do curso técnico ou universitário, nós precisamos prepará-los para isso, é para mudança, do que é chamado VUCA, que é a sigla em inglês de volátil, incerto, complexo e ambíguo. É do mundo com o planeta queimando, com pandemia aí, e essa economia, no nosso caso, nosso país, 50% da população em insegurança alimentar, este é o cenário. E esses são os nossos desafios, são enormes na educação, mas são maiores na saúde, são maiores, ou do mesmo tamanho, eu diria que é gravíssimo, na educação, na saúde, no meio ambiente e na economia. E até todos esses outros levam aí o problema na economia. Tem que cuidar da saúde, educação e do meio ambiente para ter economia. Então, essa é a perspectiva. Só que se a gente entrar nesse viés aqui, nós vamos ficar muito otimistas, muito pessimista. Eu sou esperançosa. Eu estou como aquela de... Eu sou uma realista esperançoso.
que é o que Ariano Suassuna tem naquela frase dele, né, sobre... Eu tenho ela escrita no meu mural e eu leio sempre quando eu estou desanimando, eu copio, eu projeto, eu escrevo, eu digo em todo lugar. Ou o verbo esperançar, do Paulo Freire. Eu tenho que ser, eu sou otimista por natureza, eu trabalho com uma área que a orientação profissional é perspectiva. A gente que trabalha, quem trabalha com educação, com perspectiva de futuro, não vai perder a esperança nunca. Mas a gente não tira o pé da realidade. A gente tem um pé na realidade e outro no sonho, na busca das perspectivas de futuro. Então, nós vamos formar os meninos, a meninada, na educação básica, precisa desses desafios. E aí eu sou otimista, eu sei, eu tenho colegas que criticam o Inova Educação do governo do Estado de São Paulo, com a disciplina, com aquela componente curricular, projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação, eu vejo perspectiva. Então, são 3 novidades na educação no Estado de São Paulo. Vamos ver se consegue. Eu sei que tem escola que isso já vai bem, mas eu não sei se em todas as escolas. E eu sei que tem estado que tem experiências boas nessas perspectivas, né? A gente ouve falar, eu vejo na Futura, na TV Futura, eu vejo, às vezes, entrevistas com gente do Ceará, do Espírito Santo, de Santa Catarina. Às vezes, eu ligo lá e eu vejo o pessoal do Instituto Ayrton Senna, do Todos pela Educação. Então, eu sei, tem lugares. Agora, o nosso desafio é que isso seja universal, em todas as escolas. Mas as boas práticas já existem. Pois é, eu acho que você, no final, agora lembrou o nosso Chico Soares, que vai fazer a aula de encerramento, em que ele diz o seguinte: qualidade para poucos não é qualidade. Mas eu vou fazer aqui 2 perguntas, um do Otto Vinícius, que ele diz o seguinte: a partir de sua experiência, quais os principais desafios e possibilidades para trabalhar as habilidades socioemocionais com estudantes das camadas populares? E a pergunta do Atanassi, que eu não sei se pronuncio certo o nome dele, eu acho que ele está aqui em Recife, está aqui pertinho de mim, eu estou em Recife também. O Atanassi, ele pergunta, o Atanassi, eu não sei, mediante a situação de competitividade e a perspectiva de necessidade de trabalho por muito mais tempo do que se pensava para conseguir um bem-estar futuro, a senhora vê muita diferença de uma preparação entre um jovem que ingressa numa faculdade e um adulto de aproximadamente 45 anos que começa a se preparar para uma outra carreira. Primeiro, se a gente pode traduzir essa questão das socioemocionais para essa questão dos estudantes, né, de mais baixa renda, né, que são estudantes que, às vezes... Antes vou querer falar, eu vi aqui um balão que subiu, só um instantinho que eu esqueci de desligar. Eu esqueci de desligar aqui. Vamos lá. Eu vi um balão subindo aqui de uma frustração por defender o Inova Educação. A ideia, do que eu li, eu achei interessante. Eu li alguns artigos. Agora, a prática, em 5.000 escolas, com certeza vocês que estão que vão saber se isso é possível ou não. Assim, a ideia eu achei bastante interessante, porque criar espaço na grade para algumas questões, para essas temáticas diferentes. A gente foge do ensino de só português, matemática, conteudista, como foi dito. E essa perspectiva de protagonismo dos alunos, para eles escolherem as eletivas. Então, meu conhecimento é limitado, e eu diria assim, até onde eu conheço, li, ouvi, perguntei para coordenadores e professores, eu acho que é um caminho. Agora, até ter isso universal, aí é outra história. Eu também conheço um que critica e diz que isso é viável nas escolas que são PEI. As que não são PEI, não. Eles acham que dentro do PEI tem todas as condições. Então, é uma pessoa que trabalhou dentro de uma PEI, fez pesquisa e falou, na PEI isso funciona.
Quando não é PEI, a gente tem as dúvidas, não sei, não era nem as perguntas, agora voltando aqui. As competências socioemocionais, da primeira pergunta, para aplicar, eu acho que elas são sim possíveis e vocês vão encontrar muito material legal no site do Instituto Ayrton Senna. Lá, e eles têm muitos treinamentos, muita assessoria. Eu acho que isso a escola precisa buscar como rede esse tipo de formação. Eu já vi algum material também feito. Se depois você que quer esse assunto me escreve um e-mail, eu tento ver um link de um material que eu recebi. É um material que o Mozart me enviou, que a Simone te enviou. Eu falei com aquela pessoa, eu liguei para trazer no nosso evento, não consegui a agenda. Mas aquele material é interessante. Eu acho que é importante trabalhar desde pequeno, mas precisa de um treinamento. Precisa ter alguém que dê assessoria a vocês. Precisa da equipe. Não sei como é que estão aí os psicólogos 1.000 que o governo do estado de São Paulo contratou. 1.000 para 5.000 escolas, eu calculei assim, o psicólogo, se for por escola, ele vai um dia por semana em 5 escolas. Mas olha, isso eu já achei maravilhoso, porque na década de 60 existiam 2 orientadores profissionais para a rede estadual de São Paulo. Na capital, 2. Agora eu já vi 1.000 no estado, olha, para quem saiu de 2, nenhum, e aí 1.000, eu acho que pode ser. Naquele evento que a gente fez, teve diretora, coordenadora pedagógica, que veio no nosso evento, nós fizemos grupos depois, e que disse que ela tinha disponibilizado o psicólogo para trabalhar com os professores no projeto de vida, porque essa diretora tem formação em psicologia e em pedagogia. Então, acaba sendo muito a cara do diretor, daquela equipe, daquele corpo que está naquela escola. Então, a primeira coisa é possível, sim, trabalhar o desenvolvimento de competências socioemocionais, tem quem dê assistência a isso, precisa encontrar um mecanismo de treinamento que as escolas, as secretarias estaduais e municipais vão dar a vocês de preparação. E muita gente da educação fez material que dá para você ter ideias de atividades. Agora, é claro que pode ter problemas no funcionamento e que requer treinamento mais especializado. Não sei se eu respondi a questão das competências socioemocionais. A segunda, Mozart, qual era, em síntese? Está sem som. Você está sem microfone. Mozart? Eu desliguei aí para não atrapalhar a sua fala. A primeira foi em relação à questão das camadas populares, porque a gente sabe uma coisa bem interessante e é curioso, eu tenho feito esse acompanhamento, os jovens de baixa renda, quando eles recebem oportunidades, por exemplo, para ingressar na universidade, né? Como a taxa de evasão nesses jovens que, de alguma maneira, conseguiram ingressar, é bem menor, porque eles sabem que é a grande oportunidade. Então, eles têm uma resiliência emocional lá em cima, né? Tem várias pesquisas que mostram, né, que quando você desenvolve essas habilidades e, ao mesmo tempo, dá oportunidades para que eles possam crescer nas camadas mais populares, tem um efeito muito grande. E observava muito isso quando eu dava aula na Federal. Durante o diurno, eu dava aula nas engenharias. E, à noite, nos cursos de licenciatura, o perfil socioeconômico mudava. E era impressionante como o aluno da noite ele é muito mais resiliente, ele é muito mais focado. As dificuldades eles vencem com muito mais, assim, com luta mesmo, para conseguir aquele sonho. Às vezes, eu notava o aluno do dia que tinha uma situação socioeconômica melhor, às vezes, por questões menores, já queria desistir. E eu procurava estimular, independente de qualquer situação socioeconômica. Para mim, todos eram alunos, mas eu percebia que no aluno das camadas mais simples que ingressavam na universidade, eles tinham uma outra capacidade de se colocar perante as dificuldades. E aí entrava o lado socioemocional muito forte, né? Então, isso, para mim, chamou muito a atenção. Tem taxas de desistências, Luci, de um estudo do INEP, que mostra o seguinte: os alunos de ProUni e de FIES, a taxa de desistência é bem menor
do que os alunos que não têm esse tipo de financiamento, porque são jovens que têm e se agarram nisso como um sonho de vida, né? E eu acho que teve uma outra pergunta aqui também que eu queria trazer para você, que é feita pelo próprio Atanásio, que ele diz o seguinte: foi ele que perguntou se o aluno que ingressava na faculdade ele teria, em relação ao aluno não, a pessoa com os 45 anos que vai fazer uma outra carreira, né? Mudou, né? Por exemplo, a minha mãe ela tinha uma formação mais no campo pedagógico. Lá pelos 45, que é o caso aqui que o Atanásio coloca, ela disse, não, eu vou fazer direito, quero fazer advocacia, né? Então, é como aquela questão, o jovem, como a gente fala, a discussão, o ensino EAD, para o jovem mais maduro, ele tem uma maior capacidade de persistir, né? De certa maneira, quando uma pessoa está aos 45 tomando uma decisão, ela já tem uma bagagem de vida que ajuda nessa tomada de decisão, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, principalmente nos alunos da noite, que são alunos que têm, em média, uma faixa etária maior do que os alunos do diurno. O nível de amadurecimento, de resiliência, de determinação, de foco é bem diferente, né? É como você, por exemplo, as competências para formar um professor que está sendo formado, é o licenciando, você tem um conjunto de competências que espera desenvolver nesse professor. Mas o professor que já está no exercício da profissão, com 10, 15 anos de carreira, na formação continuada, ele vai precisar desenvolver outras competências, né? Então, eu acho que o que está muito em jogo agora é nesse contínuo formativo de imaginar que as pessoas, primeiro, vão viver muito mais. Está aí a janela demográfica, né? No Brasil está mudando, o perfil demográfico está mudando, a base está encolhendo, taxa de natalidade caindo muito, mas a taxa de mais tempo de vida, a quarta geração agora, já está crescendo e muito. Isso vai ser um enorme desafio para a escola, porque a gente olha muito para a base, mas vai ter um topo que vai precisar cada vez mais estudar, porque ninguém quer ser ocioso. Todo mundo quer ter a oportunidade de estar imerso na atividade laboral, né, naquilo que lhe dá satisfação, prazer e que está em acordo com o seu projeto de vida. Eu acho que isso vai mexer muito com o conceito de currículo, com o conceito de qual escola vamos precisar oferecer, e aí eu falo universidade, na verdade, que educação vamos precisar oferecer para, de alguma maneira, olhar o contínuo formativo, e não mais aquela coisa fragmentada, né? Onde a gente tem, hoje é a educação básica, amanhã é a graduação, a pós-graduação. Eu acho que a gente tem que dar uma visão sistêmica e articulada disso, na perspectiva do projeto de vida. Então, eu acho que vai ter mudanças muito profundas aí. É um trabalho imenso. Eu vou pegar 3 pontos a partir da fala. A questão de pessoas em situação de desvantagem socioeconômica, isso é grande, é muita gente no Brasil. Em projetos que eu já trabalhei com menino de rua, com pessoa com deficiência, a gente tinha equipe e fazia plano 1 a 1. Desde trabalhar, era individual, é um plano em que um vai voltar para a escola, o outro eu conseguia uma voluntária para fazer isso, o outro é outra coisa. Cada um eu precisava arrumar um dentista para pôr dente. Eu precisava disso, cortar o cabelo, pôr o dente e ajudar a pessoa. Então, em ONGs, em projetos de prefeitura, e aí eu só queria dizer que no sistema CRAS e CREAS, na assistência social, eles fizeram um projeto, chama Acessuas. Eu recebi todo o material, porque a gente tem uma ex-aluna trabalhando no Ministério da Cidadania, e ela me mandou o link do dia que tem audiência pública. Eu enviei para o pessoal do Instituto Ayrton Senna, elas participaram, passando fim de semana lendo aquele material. Então, vai ter alguma coisa com relação, uma política pública para o SUAS.
E aí eu acho que abarca essa população que você estava falando. Vamos pensar em política pública geral. Não adianta eu pensar numa ONG, meia dúzia de pessoas, 30, 40, 50, 100. Nós temos que pensar algo que está em todo o município. Então, é via suas. Se vocês continuarem pesquisando, se eu tiver mais informação, eu passo para o Mozart, porque a última que eu tive era dessa audiência pública, e o material eu gostei. É bem conectado com a política da assistência social, não é assistencialismo, não é ideologia adaptativa repressiva, é cidadania para quem está em desvantagem socioeconômica. Então, isso é uma política pública que eu considero boa, porque nós estamos num país com 210 milhões de habitantes e nós temos aí 50% da população numa situação muito complicada. Então, com essa população, dá para trabalhar. Eu tenho ex-orientanda minha que trabalha em SUAS, e ela trabalha um pouco questão de projeto de vida de futuro com os meninos, com as famílias. Ela faz tudo o que ela tem que fazer, porque eles têm uma agenda da política da assistência social, e ela incorpora dentro dessa agenda. Vou dar só um exemplo. Eu perguntei para ela um dia assim: você acha que dá para trazer esses meninos aí do seu CRAS aqui na Feira de Profissões? Era um ano que a Feira de Profissões era aqui na USP. Ela falou, eu falei, parte dos alunos aí de ensino médio teriam condições de prestar vestibular? Ela falou, 50% sim. Eu falei, então traz. Arruma um ônibus aí com a sua chefe. Os meninos ficavam assim, eu na USP, ela veio, conseguiu o ônibus da prefeitura, andou com eles aqui dentro, mostrou prédio por prédio, vieram na feira de... Ô, gente, isso eu estou falando, essa aluna minha fez mestrado com cotas universitárias. E aí ela trabalhou política de cotas, um exemplo, aí é quando eles entraram, eu na USP, eu não tenho chance, tem, e aí ela trabalhou com eles para ir para cursinho popular, ela falou assim, Lucy, não é 100% da clientela do meu núcleo aqui, eles chegaram analfabetos no ensino médio, sabe ler nem escrever, a maioria. Ela falou, mas tem 50% que tem chance e eu vou investir nesses 50%. E, ela falou, os outros eu faço outro tipo de trabalho, fez parceria na cidade para treinamento, para colocação, você tem números. Então, para te dar aquela resposta de que a gente tem solução, tem que ter política pública, tem que ter gente boa nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, na federal, no Senado, e a gente tem que eleger político decente, e tem que acompanhar, cobrar, e ajudar essa meninada a tirar título. Ano que vem tem eleição, precisa tirar título e votar direito ano que vem. Então, esse é um ponto. O outro, cotas. A semana passada, ou esta, tem um jornal último aí da FAPESP, tem uma matéria resumida sobre resultado de pesquisa com cotas universitárias. Excelente. Estudos que acompanham aluno cotista na universidade, porque tem um setor da sociedade que critica, que diz que dizia e ainda diz que caiu o nível da universidade. Não cai. Esses cotistas, eles sofrem muito no começo, precisam de muita ajuda, precisa que a instituição apoie, que tenha bolsa, que tenha política de permanência na universidade. Tem muito disso, a gente sabe aqui, a gente sabe e acompanha. Tem que, às vezes, um professor acompanhar um aluno, tem que ter um tutor, mas depois, do meio do curso para frente, ele vai e termina nas pesquisas, mostra. A Unicamp já mostrava isso antes da política de cotas, agora tem várias pesquisas, o Jornal da FAPESP fala disso a semana passada. Então, eu acho que, assim, não é fácil, mas nunca foi fácil. E nunca será fácil. É uma luta cotidiana para a vida toda. E aí, na educação, o Mozart é melhor que eu, ele é o especialista, a gente está um século atrasado. Um século atrasado. Então, nós temos que correr, porque nós já ficamos para trás da Coreia do Sul, que em 93, 94, a situação era muito parecida com a nossa. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance e lutar para o que não está ao nosso alcance também, para a gente ver se estimula outras pessoas. Eu tenho paixão pela vida, pela educação. Acho difícil em alguns momentos, desanimador, ler jornal todo dia, mas eu continuo lendo e continuo buscando a esperança. Eu não sei se eu fui a tudo que ele falou aí.
Olha, Luci, foi ótima a tua participação, maravilhosa. Você trouxe insights que saem um pouco do lugar comum que nós, normalmente, que estamos na política da educação, tratamos, e você traz essa completude, né, que é muito importante para ter uma visão sistêmica, principalmente de uma escola que está comprometida com a formação dos jovens. Não só de preparar para o mundo do trabalho, mas preparar para o exercício da cidadania. Eu quero muito te agradecer. Passo a você agora. É uma pena, o papo está ótimo, mas já ultrapassamos aí o nosso tempo. Muita gente parabenizando aí, que aula sensacional, muito obrigado. Foi muito bacana. Você trouxe uma visão, volto a dizer, que sai, mas que é muito importante a gente ter enquanto alguém que está trabalhando diretamente no chão de escola, não é? Então, super obrigado. Não, deixa passa só uma você. coisinha. Deixa só Não, uma já passo profissão para do você. futuro. Sim, passa. Tá, profissões do futuro. Nós não sabemos, mas nós temos que descobrir. E junto com a moçada jovem, e junto com a juventude. E aquilo, a última, aquela questão que ele falou de ser mais velho, com certeza nós todos vamos, nós continuamos em bancos escolares, com especialização, formação, e dá tempo de fazer outra faculdade. Diz que não, muitos que vão viver 150 anos já nasceram. Eu espero que, se for eu, que eu tenha energia mental e disposição física, porque se muitos aqui já nasceram e vão viver até 50 anos, vai dar tempo de mais uma faculdade, mais uma profissão, é abertura ao novo. Então, é abertura ao novo, é imaginação criadora, é esperança com o futuro, é estímulo com as próximas gerações, solidariedade com os mais velhos, e vamos cuidar do planeta, da vida de todos, ou não teremos futuro. Vamos aí. E o último recado que eu tenho sempre dito é: qualquer que seja a profissão, qualquer que seja a função no mundo do trabalho, nós temos que trabalhar com a perspectiva de distribuição de renda, de justiça social e de cuidado com o planeta Terra, que é a nossa casa, é a casa de todos. Então, e a educação ajuda em tudo isso. Eu digo, sem educação não há futuro, sem saúde não há vida, sem trabalho não há dignidade, sem justiça social não há respeito humano. Então, nós temos que trabalhar em todas essas frentes e exercer a nossa cidadania para além da nossa atividade profissional. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Mas que lindo, Luci. Olha, já tem gente querendo trabalhar com você. Você é sua aluna, está vendo a Maria da Conceição aí, muita gente se batendo... quiser fazer mestrado aqui, me escreve, a gente faz uma agenda de trabalho para pensar em mestrado. Agora, com projeto de vida. Veja a batata quente que você me deixou. Eu vou dar a próxima aula. Olha, vou ter que tirar coelho da cartola para poder manter esse nível de entusiasmo, motivação do pessoal. Olha, Luci, foi ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estamos super juntos aí. Muito obrigado mesmo, e passo aí a palavra para o nosso coordenador do IEA, o professor Antônio Costa, para ele fazer o encerramento. Muito obrigado, Luci, foi realmente excepcional. Depois, se você tiver uma chance aí rapidinho de olhar os comentários, você vai ficar muito feliz com os comentários dos colegas. Não sobrou nada para eu acrescentar, vocês fizeram tudo, então eu só agradeço. Desejo um feliz dia do professor, parabéns aos professores que aqui estão com a câmera ligada e a todos os professores que estão nos assistindo aí, né? Lembrando que boa parte, se não quase todos os participantes do nosso curso são colegas, né, ligados de alguma maneira à educação, gestores ou professores, então parabéns a todos nós, né, pelo trabalho feito dentro dessa profissão tão árdua, mas tão importante para o desenvolvimento de qualquer país que se pretende evoluído, né? Então, eu encerro. Lembro apenas que a aula do dia 28 de outubro, que é uma quinta-feira, dia do funcionário público, será realizada no dia 27 de outubro, tá? Então, isso vai ser avisado mais vezes. Bom, é isso, gente. Fiquem bem. Muito obrigado, Luci. Obrigado, Mozart. E até a semana que vem, tá? Boa semana, bom resto de semana a todos e se cuidem. Tchau, tchau.